20 anos atrás, o criador impediu uma aranha radioativa de picar o jovem Peter Parker, assim como impediu a criação de qualquer outro super-herói, formando um conselho secreto para governar o mundo das sombras. Quando Tony Stark descobriu a sombria história do seu universo, ele buscou desfazê-la, fazendo com que o conselho do criador atacasse em Manhattan, matando milhares e culpando Stark por isso. Peter Parker viveu sua vida sem saber a verdade por trás daquela aranha, mas isso está prestes a mudar. Beleza, partindo para o que interessa, essa história dá continuidade ao que vimos no Invasão Ultimate. Naquela ocasião, vimos o criador visitar um jovem Peter Parker adolescente, exatamente no momento em que ele deveria se tornar o Homem-Aranha. Só que o criador impediu ao roubar a aranha, instantes antes dela morder Peter. Mais tarde, ao longo do Invasão Ultimate, descobrimos que foi apenas um de muitos casos em que o criador alterou eventos nesse mundo, para moldar conforme sua vontade. Além de impedir Peter de virar o Homem-Aranha, o criador fez o mesmo com vários outros heróis. Roubou artefatos cruciais para suas origens, capturou alguns, matou outros. Tem até casos como Steve Rogers que ele nem conseguiu encontrar, e alguns indivíduos o criador influenciou diretamente para se tornar sua versão dos Illuminates, mantendo esse novo mundo sob controle. Se caso vocês quiserem ver as outras histórias completa, eu deixei a playlist completa aí na descrição. Essa aranha radioativa era apenas uma entre 1000 relíquias que o criador tomou de futuros heróis. E como vimos na história anterior, apenas cerca de 100 itens foram recuperados. Guardem essa informação enquanto os eventos se desenrolam. Agora reencontramos Peter Parker 20 anos depois, do dia em que o criador impediu que ele se tornasse o Homem-Aranha. Nessas 2 décadas, ele seguiu uma vida comum e virou um adulto. Acabou se casando com Mary Jane, tiveram 2 filhos, Richards e May Parker. Superficialmente, o que vemos aqui parece ser uma manhã comum de um janeiro na vida de Peter, mas na verdade tem várias camadas sutis acontecendo. Quando ele diz bom dia para as crianças e dá um beijinho na testa da pequena May, ele deixa sua mochila no chão, ao lado dela. As crianças avisam que a mãe fez bacon extra e preparou seu café, e Peter só diz: "Ah, graças a Deus pela mamãe." Mas quando Mary Jane entra no quarto, ela comenta que Peter parece meio cansado, porque percebeu que ele não foi para a cama na noite passada. Então ele diz que não dormiu direito, e ela pergunta: "Você não dormiu ou não conseguiu dormir?" E Peter responde: "Foi um pouco dos dois." Esses 2 fatores vão se tornar muito importantes para ele hoje. O primeiro é bem óbvio, porque tem a ver com o lugar onde a família precisa ir mais tarde. E a segunda razão, bem, a curiosa May está puxando algo da mochila do Peter enquanto os pais conversam. Peter pega aquela esfera que parece só uma bolinha brilhante para May e avisa que aquilo não é um brinquedo. A reação dela é adorável, mas novamente, ao longo da história, vamos ver como essas 2 coisas vão desempenhar um papel enorme em um dos dias mais importantes da vida de Peter. Peter diz a Mary Jane que precisa correr, que tem que ir logo pro escritório, e eles conversam depois, sobre o que manteve ele acordado. Em seguida, acompanhamos o Peter até o Clarim Diário, quando de repente J. Jonah Jameson entra aos berros, gritando o Parker. Mas quando JJ vê Peter, ele só diz: "Ah, olá." Peter começa a responder, mas o JJ corta, sem tempo para conversinha, e passa direto por ele, continuando a gritar Parker, porque na verdade ele estava chamando Ben Parker, que é editor-chefe do jornal. Então o tio Ben está vivo, e ele é o diretor-chefe. Ele e JJ são muito próximos, porque quando o JJ entra no escritório de Ben, o tio Ben diz: "Meus ouvidos funcionam bem, Jonah, não precisa gritar." E o JJ responde: "Então por que você não me respondeu?" Ben responde: "Porque você estava gritando." E ele fala: Mas eu grito porque você é velho, e eu estou preocupado que você não esteja ouvindo." Ben responde: "O quê?" E o JJ diz: "Exatamente." É um jeito muito legal de mostrar a intimidade e a fraqueza entre os dois, e descobrimos o motivo que o JJ estava tão agitado. É porque eles têm uma reunião super importante às 4 horas, e os investidores querem tanto o JJ quanto o Ben presentes. Só que o Ben tem um compromisso muito importante hoje, então o JJ basicamente diz: "Fala aí e eu tento adiar a reunião, só por consideração ao Ben." Mas Ben garante a JJ que não tem problema. E aí o Peter entra, e o JJ vê a oportunidade de zoar o Peter um pouco. Logo antes de Peter e Ben saírem, JJ pergunta cadê a gravata de Peter, e Peter responde que nunca usou, que na verdade nunca tinha usado. JJ percebe isso e intervém, ajudando ele, emprestando a gravata do próprio pescoço. Mas enquanto ajusta a gravata no Peter, ele aproveita para ter uma pequena conversa. Seu tio é o cara mais durão que eu já conheci. Perguntar se ele tá bem é tipo questionar a resistência de uma pedra, ou algum resto geológico do tempo. Mas você e eu
Independente de como ele parece estar, vamos ficar de olho em qualquer rachadura que aparecer. Combinado, Peter? Peter responde que sim. E o JJ continua: se você realmente quiser saber como está seu tio, pode sempre perguntar. Antes de Peter ir, JJ avisa: essa gravata é só um empréstimo, hein? Vou precisar dela de volta. E a partir daqui acompanhamos Peter e Ben em uma conversa que revela muito mais sobre os dois. Quando Peter diz: todo mundo está se perguntando se você está bem, e o tio Ben responde: não é todo mundo que está perguntando se eu estou bem, Peter. Não é todo mundo que se importa. Nós trabalhamos no Clarim. Portanto, você e eu estamos no negócio das palavras. Se tem algo que queira dizer, não esconda suas intenções. Só vá em frente e diga. Assim, todo mundo vai te respeitar, mas justamente por isso. Então Peter responde: tá certo, justo. Eu estou preocupado com você. A gente não falou nada, nenhuma palavra, sobre como você está ou como se sente. E Ben diz a ele: Peter, você tinha 15 anos quando seus pais morreram e veio morar com May e comigo. Aquele primeiro ano foi difícil pra você. Puxa, foi difícil para todos nós, mas nós te amamos incondicionalmente, te protegemos, eu tentei te ensinar sobre o mundo e te preparar para ele, enquanto a May era melhor com esse tipo de coisa. Mas uma coisa que nunca tentamos fazer foi substituir seus pais, porque não podíamos. Isso foi há 20 anos, já faz tanto tempo, mas teve um único dia que você não pensou neles? Um único dia em que não doeu que eles se foram? Peter responde que não. E tio Ben diz: então você sabe exatamente como eu me sinto, porque nesse momento os dois acabaram de chegar no funeral da tia May. E vocês lembram porque o Peter não dormiu? Era isso que estava em sua mente. Mas isso também é uma cerimônia enorme, porque está sendo realizada para todas as vítimas dos ataques dos Illuminates, que vimos no final do universo Ultimate, onde os Illuminates manipularam a narrativa para parecer que o ataque tinha sido obra de Tony Stark. E não foi difícil convencer o público, porque os Illuminates usaram satélites das indústrias Stark para executar o ataque. E os nomes que vemos aqui no memorial são os mesmos que foram mostrados no noticiário. Rolando a tela, a lista das pessoas que supostamente estavam na área no momento do ataque. E se vocês lembram, um repórter que falou sobre isso uma semana depois mencionou que milhares ainda estão desaparecidos. Então, para compilar essa lista de nomes, agências internacionais usaram GPS e outros dados forenses assumindo que ninguém poderia ter sobrevivido se tivesse dentro daquela área da explosão, no momento do impacto. Voltando à cerimônia, todos são considerados mortos, incluindo Tony Stark. E à medida que a história avança, descobrimos que Matt Murdock, agora um padre, está lá, dando palavras de encorajamento antes do último orador subir ao pódio. E quando esse último orador aparece, é Harry Osborn. E para Harry, isso é pessoal. Ele perdeu 2 pais nesse ataque, Norman e Emily. Mas quando seu discurso começa, ele fala sobre as boas memórias que teve com seu pai, que às vezes fazia Harry sentir como se fosse a pessoa mais importante daquele mundo. Mas agora, com seus pais mortos, ele não terá mais momentos como aquele. O discurso de Harry é muito menos encorajador do que o padre Murdock, porque dá pra ver a expressão de raiva no rosto quando ele diz a todos presentes: nosso futuro foi roubado de nós, e tudo o que ganhamos em troca foram memórias. Isso simplesmente não é suficiente, e não acho que nenhum de nós deva ser obrigado a aceitar isso. Depois disso, com Harry sendo o último orador, eles foram embora, e em seguida Mary Jane leva as crianças para casa, enquanto Peter e Ben voltam para o Clarim Diário. Assim que chegam para a reunião, ele já avista JJ na sala de conferências, jogando papéis e saindo furioso. Quando a porta se abre, ele grita: eu me demito. JJ pega suas coisas e vai direto para o elevador. Então Ben diz a Peter: vá para sua mesa, mantenha a cabeça baixa e a gente se fala depois. Quando Ben entra na sala de conferências, pergunta: então, perdi alguma coisa? Robbie Robertson atualiza ele, explicando que informaram a eles que haverá uma reestruturação no jornal. JJ não gostou das mudanças, e foi por isso que ele saiu daquele jeito. Então Ben pergunta a Rob: e você, o que acha? Ele responde: falta só 2 anos para eu completar minha aposentadoria, então acho que é uma boa ideia. O que na verdade é ele sendo sincero com Ben, e Ben pode respeitar isso, mesmo não concordando. A partir daí, Ben pergunta: que mudanças são essas exatamente? Rob explica: recebemos várias reclamações de nossos anunciantes, que não ficaram satisfeitos com a cobertura do Clarim Diário sobre o ataque terrorista do Stark. Eles deixaram claro que não apoiam a direção que o jornal tem tomado nisso recentemente. E dá pra imaginar como isso coloca o Clarim em uma situação difícil, porque os anunciantes são quem mantém a luz acesa. Se eles não estão alinhados com o Clarim, o jornal não dura muito. Então ele continua dizendo a Ben: tivemos que fazer algumas mudanças a pedido do conselho e da nova administração. Então nos mostra quem é essa administração. É o Wilson Fisk, o rei do crime. E imediatamente o rei do crime já oferece a Ben um antigo cargo de JJ. Com a cadeira ainda quente, Ben só olha pra ele com uma expressão do tipo: você só pode estar brincando comigo, antes de se juntar a JJ no elevador. Lá ele pergunta: então, o que vamos fazer agora?
Mais tarde, temos um breve momento em que o rei do crime, ao sair do seu veículo, é atacado e quase morto por uma das versões alternativas do Duende Verde deste mundo. A partir daqui, seguimos para um bar sem nome, onde encontramos o JJ e Ben discutindo seu próximo passo. E basicamente a maior parte da conversa é o tio Ben sugerindo a ideia deles criarem um próprio veículo de notícias e fazerem direito. JJ inicialmente responde: isso parece a definição de insanidade. O que vai ser diferente entre o que estava fazendo? E seja lá o que foi isso. Ben responde: desta vez vamos fazer certo e vamos contar só a verdade. JJ faz uma pausa e repete: a verdade? Então solta aquela risada icônica do JJ. E ele diz a Ben: uma coisa eu sei com certeza, não há verdade no jornalismo e não há jornalismo na verdade, porque JJ está nesse ramo há 30 anos e ele sabe que é um negócio sujo. Só dizer a verdade não vai ser suficiente, então ele olha para Ben e propõe: que tal isso? A gente promete não mentir, o que eu acho uma ótima base, porque isso deixa espaço para ver como eles vão abordar cada história. E é nessa hora que Peter aparece. No caso dele, só para checar como os dois estão e para ver se o tio Ben está bem. Eles acabam contando a ele sobre o novo projeto e até oferecem a Peter um novo emprego no negócio. A primeira coisa que Peter pergunta é: vocês têm algum dinheiro? Porque é claro, Peter tem uma esposa e 2 filhos em casa, mas mesmo que não tivesse, seja você jovem ou meia idade, pagar as contas do próprio bolso por um tempo indeterminado é basicamente uma contagem regressiva para a falta de moradia. JJ simplesmente diz a Peter: isso é um problema para o dia 2, e mais ou menos encerra a noite por ali, deixando Peter e Ben sozinho no bar. Agora só resta os dois. E Peter pergunta: Ben, preciso saber, como você fez isso? Como você explode sua vida inteira em uma tarde e simplesmente começa uma vida nova? Para Ben, a situação é bem diferente da de Peter, e ele explica: Peter, minha esposa está morta, você é um homem adulto com minha própria família, e dada a oportunidade, eu simplesmente não aguentava mais ficar 1 minuto sequer em uma indústria de concessões. De novo, Ben é mais velho, provavelmente tem mais reservas financeiras, e está sozinho. Para ele, é uma escolha muito fácil, ao contrário de alguém como Peter, que está jovem, com uma família e sem muito para onde recorrer sem um emprego. Mas no fim, Peter consegue a resposta que queria do tio Ben, o porquê e o como. Só que pouco depois, Ben inverte a situação e pergunta a Peter: o que está acontecendo com você? Tem problemas em casa? Algo errado com Mary Jane? E Peter responde: não, nós estamos ótimos. Bom, ela está ótima, porque Peter acha que ela merece alguém melhor que ele, mas ela discorda, o que só torna tudo ainda melhor, porque se ela concordasse, ufa, seria uma conversa totalmente diferente. Mas não é nada disso para Peter, então ele diz: é só que faz tanto tempo que eu sinto que há algo errado com minha vida, Ben, que há algo errado comigo, não sei explicar, mas agora eu simplesmente sei que eu estava certo o tempo todo e não sei o que fazer. Isso é a segunda coisa que manteve Peter acordado a noite toda. Ele não está dando detalhes a Ben, só falando de uma forma mais geral. E Ben pergunta se ele já ouviu o ditado: inação é ação? E Peter responde: sim, claro. Ben então diz: esse ditado é um lixo. Não passe a vida toda esperando algo acontecer. Faça acontecer. Se você sente que tem vivido meio adormecido, então acorde. O que nos leva de volta para a casa de Peter, onde vemos ele colocando as crianças para dormir. E pouco tempo depois indo conversar com a Mary Jane sobre aquela conversa que ele tinha mencionado de manhã. Eles começam falando sobre o Clarim, depois comentam brevemente sobre o memorial, mas a Mary Jane quer chegar no que realmente está incomodando o Peter. Então ele mais ou menos conta uma geral como fez com o tio Ben, dizendo que acha que precisa de uma mudança. No começo, Mary Jane pensa que ele está falando de uma mudança de carreira, mas então ele diz: não, Mary Jane, acho que preciso mudar. Aí ela reage: ah, isso. Peter fica confuso. Espera, o que você quis dizer com isso? Acontece que Mary Jane já sabe há um tempo que, além do Peter ser um ótimo marido e pai, há uma nuvem parando sobre a cabeça dele. Claro, ele coloca uma boa face todos os dias, mas ela sabe que ele não está satisfeito com quem é. Então ela pergunta: você sabe o que tem que fazer? E ele responde: acho que sim. Com um leve traço de medo, ela pergunta: as coisas vão mudar entre a gente? E ele responde firme: nunca. E ela diz: bom, então isso resolve o problema. Tô indo pra cama e você vai pegar eles, Tigrão. Depois dessa conversa com Mary Jane, Peter pega aquela esfera brilhante da mochila e vai para o telhado. E é aqui que voltamos no tempo para a noite anterior, quando ele recebeu aquela caixa misteriosa e brilhante, que não parava de dizer: isso é para Peter Parker. Pouco antes de mostrar uma mensagem de Tony Stark, o rapaz de ferro. Se tudo saiu como eu esperava
estou falando com Peter Parker. Meu nome é Tony Stark. Embora você provavelmente conheça só o nome do meu pai, é bem capaz que você nunca tenha ouvido falar de mim. Nessa hora, Peter pensa: bom, todo mundo sabe quem você é depois do que fez. Mas a mensagem continua: estou enviando isso 6 meses no futuro. Houve uma tentativa de assassinato contra mim e meus companheiros, e só tivemos segundos para escapar antes que a plataforma orbital atirasse. Então fomos para o único lugar seguro que eu consegui pensar. E como vocês podem imaginar, isso está explodindo a cabeça de Peter, porque não só todas as informações públicas são mentira, mas esse cara, o Tony, está falando sobre viagem no tempo. É muita coisa para assimilar de uma vez só. Então a caixa se abre, revelando a esfera. Enquanto a mensagem continua, Tony explica a Peter: dentro há um traje furtivo para esconder sua identidade e um catalisador bioorgânico, necessário para que possa se submeter à transformação pós-humana. Tony então detalha como 20 anos atrás Peter deveria ter sido picado por uma aranha radioativa e se tornado um dos maiores heróis da Terra, e como alguma coisa mal distorceu a história dele e de outros como ele. A mensagem prossegue: você deveria ter tido uma vida diferente, Peter Parker. Você deveria proteger inocentes, salvar vidas, inspirar cidadãos desse mundo a serem suas melhores versões. Em vez disso, tudo isso foi roubado de você. Agora avançamos para o presente. Peter lembra do resto da mensagem. Essas pessoas roubaram seu futuro, roubaram seu destino. A questão é: você quer ela de volta? Quando Peter abre a esfera, ela libera 2 itens: uma esfera preta e um frasco contendo uma aranha radioativa. Ele coloca a aranha em sua mão e passa por sua transformação. E cara, eu me arrepiei. E pelo normal, o Homem-Aranha foi criado para ser um super-herói adolescente, que atraía jovens com problemas típicos da idade. E isso nunca tinha sido feito. Agora, ver um Peter de meia idade começando sua jornada assim nesse mundo, mostra um potencial enorme. Especialmente quando você pensa no Tony Stark desse universo, que vai precisar de alguém para liderar o caminho e consertar sua história, já que o mundo acredita que ele é um terrorista. E eu acho que é só o Homem-Aranha que poderia fazer isso. Continua. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até mais. Obrigado.